Vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa videoaula de revisão da PR do terceiro trimestre. Separei aqui um popurrí, né, dos 3 capítulos que a gente vai trabalhar. E aí, para dar início, eu já queria começar a falar para vocês o que a gente vai ver, né, e algumas coisas que não vão estar nesse slide, mas eu vou dar um estoque para vocês ir lá dar uma estudada no livro didático de vocês. Bom, a gente vai ver nessa videoaula a sequência didática número 7, né, que fala sobre os modais de transporte mundial e do Brasil e seus impactos socioeconômicos e ambientais, que está no capítulo 24, né, do nosso livro didático, com o título de Fluxos e Sistema de Transporte. Vamos ver também a sequência didática número 8, que é a regionalização do espaço brasileiro e o estudo da diferença socioeconômica entre as regiões. Está no capítulo 27, com o título de Desigualdade e Exclusão Social. E no capítulo 25, do nosso livro didático, está a nossa sequência didática número 9, né, que é o papel do Brasil no contexto mundial e regional na atualidade, com o título de Formação da Economia Global, que é o início, né, do nosso assunto falando sobre geoeconomia. Bom, eu vou passar aqui alguns tópicos, né, para vocês, mas lembrando que isso aqui é só parte do que vocês têm de material, tanto já nas lives, né, nas videoaulas anteriores, e no material complementar do AVA e no livro didático de vocês, tá? Mas eu procurei aqui, dentro desses 3 capítulos, né, 24, 27 e 25, pensar algumas coisas aqui bem interessantes, mas isso não descarta o restante do material para o estudo, para a nossa prova da PR, ok? Vamos lá, vou tentar passar para vocês da forma bem mais sucinta que eu conseguir. Vamos lá, começar pelo sistema de transporte. Bom, o sistema de transporte, como a gente viu nas aulas anteriores, né, durante nossas lives, os meios de transporte têm uma função essencial no funcionamento do nosso planeta, né? E isso porque a evolução dos meios de transporte ele altera a nossa noção do espaço e do tempo, né? E conseguir andar um espaço maior, num tempo menor, é a eterna busca do ser humano através dos meios de transporte, né? E a gente viu isso aí, né, na nossa aula sobre introdução do sistema de transporte, para poder tentar entender como é que isso funciona. Mas a escolha de um tipo mais adequado, né, de meio de transporte, né, de modo de transporte, ele depende de uma série de fatores que a gente viu também nas nossas aulas anteriores, que são eles: a velocidade, a disponibilidade, a confiabilidade, a capacidade e a eficiência. Onde que a velocidade é o tempo, onde que o tempo de entrega é o mais importante, é o que leva mais em consideração. O fator disponibilidade é aquela capacidade de entregar de porta em porta, né? Aí o exemplo aí, o sistema rodoviário. A confiabilidade é onde a entrega acontece dentro do tempo combinado, né, e sem danos nos produtos transportados. Aí no caso a gente pode citar o quê? As redes de dutos. Capacidade. Capacidade é carregar qualquer tipo de volume ou de carga, né? Aí no caso aí entra o quê? A navegação, né? Porque quanto mais carga, né, maior é a força de empuxo, então pode carregar qualquer tipo de volume ou de carga. E quando a gente fala de eficiência, a eficiência é medida pelo baixo custo, pelo baixo consumo de energia, pela pouca poluição gerada e pela velocidade de locomoção. Então a eficiência ela é relativa, dependendo da tua urgência, né? Pode ser velocidade, pode ser disponibilidade, pode ser capacidade. A sua eficiência ela é relativa. Bom, mudança nos transportes de carga. Lá no século não, a gente, né, hoje no nosso século XXI,
a gente observa, né, pelas principais rotas marítimas o quanto vem circulando navios cheios de contêiner, né, que usam para carregar o quê? Produtos de bem de consumo. E eles usam os contêineres por serem práticos, né? É prático para ser movimentado tanto por via terrestre, né, ou por via marítima, sem precisar descarregar mercadoria. Então preste atenção no que eu falei aqui, ó. O uso dos contêineres ele pode ser prático, né, por ser movimentado tanto por via terrestre, aí pode ser o quê? Ferroviário ou rodoviário, né, ou marítimo, né? Aéreo, o contêiner ele não é disponibilizado. Tá ok? Então é via terrestre e via marítima. E pelas principais rotas marítimas, né, circulam navios repletos de contêineres, que nada mais é do que grandes caixas metálicas, né, retangulares, utilizadas para carregar produtos consumidos mundialmente, né? E esses contêineres eles revolucionaram os transportes da mercadoria no mundo. No mundo. E a containerização ela ficou mais eficiente ainda com a inauguração de alguns terminais modernos, né? Onde que permite a maior produtividade na integração entre o transporte terrestre e o aquaviário. E as vantagens dessa containerização, né? De utilizar o container. Quais são as vantagens de se utilizar um container no transporte de carga? Bom, eu separei aqui alguns principais. Primeiro, o aumento da eficiência, né? Na rapidez, na agilidade da carga e descarga. Também no maior controle de carga, né? A pessoa consegue controlar através de código de barra o que ele está levando, quantidade, conteúdo, né? Menor índice de avaria, está bem acomodado, está super bem embalado, está guardadinho lá dentro da caixa metálica, então a chance de se perder, né, é bem menor. E também a maior rapidez na entrega, né, devido a alguns fatores anteriores, como por exemplo a eficiência, né, da rapidez da carga e descarga, isso aí acelera, né, no processo de entrega. Ok, mas olha só, mas como o transporte feito por navios, né, nem sempre ele é seguro por conta da pirataria, o transporte aéreo ele passou a compartilhar com a navegação oceânica as vias de circulação natural. Então preste atenção. Via de circulação natural. Aí a gente pode citar o quê? O meio de transporte de navegação e também os transportes aéreos, né? Mas o elevado custo de deslocamento por via aérea, por conta da manutenção, combustível, mão de obra especializada, né, de pilotos, mecânicos, engenheiros de bordo, tudo isso eleva o custo de deslocamento, né? O que limita também o tipo de carga, né? Porque é o seguinte, as mercadorias de alto valor e de baixo preço, de peso, e os objetos de entrega urgente, eles são utilizados para esse deslocamento por via aérea. Apesar do volume da mercadoria transportado por via aérea ser muito baixo, esse modo de transporte ele é bastante significativo, né? Por quê? Porque mais de 40% do total do comércio internacional ele circula pelas vias aéreas. E mesmo assim, o deslocamento de passageiros ainda é o mais importante para a aviação comercial do que o transporte de carga. Apesar do volume, apesar dos custos, né, dos valores, né, do transporte, mesmo assim o deslocamento de passageiro ainda é mais importante ainda. Ou seja, a aviação comercial ela pesa ainda mais do que a aviação de carga. Ok? Vamos falar sobre o complemento, né, quando os meios de transporte se complementam. Os transportes interiores de carga, né, eles são realizados geralmente por meio de rodovias, ferrovias e vias fluviais. Aí você tem que ter em mente, por exemplo, a nossa região norte, aqui, nossa região amazônica, né? Onde que os meios de transporte eles não conseguem começar e iniciar com um modo de transporte só. Geralmente ele acontece essa complementação, né, dos meios de transporte, né? Pode começar por rodovia, aí depois transporta por ferrovia, chega no local que tem que passar para os barcos, né?
e aí vai pelas vias fluviais. E agora olha só que detalhe interessante, os custos desses diferentes modos de transporte, eles são relativos, porque depende de vários fatores, inclusive da extensão do trajeto. Aí eu coloquei aqui um desenho mostrando o consumo de combustível entre um barco, olha só, um trem e um rodoviário, onde que deixa bem claro que o barco é o que menos consome combustível. E mesmo assim, na nossa prova, teve gente que colocou lá, que perdeu gaivota, dizendo que o meio de transporte rodoviário ele é mais barato do que o barco. Né? Não é. Tá? Então fiquem ligados nessa informação. Tá? E também tem essas informações também no nosso livro lá para poder vocês darem uma revisada lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre navegação oceânica. Né? Aí eu pergunto para vocês, já dando a resposta no nosso título desse assunto aqui. Qual é o principal modo de transporte intercontinental de cargas? Navegação oceânica. Né? Mas quando a gente fala que ele é o mais importante, é o principal, a gente está falando nos termos quantitativo. Tá? Nós estamos falando da capacidade. Lembra dos fatores para escolha? Velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade e eficiência. Então, a navegação oceânica, em termos quantitativo, quantidade, nós estamos falando de capacidade. Tá? Vamos ver o que mais aqui. Beleza. Vamos falar então também, já que está falando de navegação oceânica, falar sobre as passagens marítimas estratégicas. Né? Bom, o transporte marítimo ele ganhou forte impulso a partir do século XIX, com os navios a vapor. Né? E aí começaram a pensar em encurtar alguns caminhos, alguns trajetos para poder economizar. Né? Então começaram a pensar nas estratégias, né, de criar passagens marítimas. E a primeira delas que foi criado foi o Canal de Suez, que foi inaugurado lá em 1869, né, onde que ele passou a fazer a ligação entre os mares Mediterrâneo, né, acima, e abaixo aqui no nosso vídeo está o que? O Mar Vermelho. E assim ele conseguiu reduzir as distâncias e o custo de trajeto entre a Europa e a região do Oceano Índico. Né? E acabou que esse canal ele passou a ser a principal rota, né, dos petroleiros entre a área entre a área do Golfo Pérsico e os mercados consumidores europeus. Então, lembrando, o Canal de Suez ele liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Ok? E ele permite que as embarcações naveguem da Europa à Ásia sem ter que contornar a África lá pelo Cabo da Boa Esperança. Beleza? Então, assim, tem que ficar ligado da principal característica do Canal do Suez. Ele liga do Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Ele liga a Europa ao Golfo Pérsico, né, ao Oriente. Tá ok? Outra passagem estratégica que a gente precisa saber aqui, ó. É o Estreito de Bab el-Mandeb. Esse estreito ele liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico. Tá? Ó, vem na sequência. O Canal do Suez ele liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Só que eu preciso continuar. Aí vem o Estreito Bab el-Mandeb, que esse é natural. O Canal Suez ele foi construído. O Estreito Bab el-Mandeb ele já existe. Ele liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico, né? Numa estreita passagem, né, que caso ela fosse fechada, ia causar enormes prejuízos, né, pois ia forçar as embarcações a ter que contornar o continente africano lá pelo Cabo da Boa Esperança. Tá? Então essa é a importância. Então o Estreito Bab el-Mandeb ele liga o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho ao Oceano Índico. Outro estreito importante nessa área aqui é o Estreito de Hormuz. Né? Esse sim serve como porta de saída do Oceano Índico do Golfo Pérsico, da onde que praticamente sai mais de 80% de petróleo utilizado no planeta. Tá? Então nós temos que saber, né, a definição, a característica de quem liga o que
entre esses três golfos, entre esses três estreitos, né, e o Canal de Suez. O Canal de Suez, então, ele liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, o Estreito Bab el-Mandeb liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico, e o Estreito de Hormuz é a porta de saída do Golfo Pérsico para o Oceano Índico também. Ok? Vamos ver mais uma passagem marítima estratégica. Por último, que a gente precisa saber aqui, mas não menos importante, é o Canal do Panamá, né? Aqui nossas Américas, né? Ele no início ele funcionava somente como ligação, né, da costa leste, ou seja, do lado direito, à costa oeste, lado esquerdo dos Estados Unidos. Depois ele passou se tornar a principal via de ligação entre o leste dos Estados Unidos e a Europa com os países do Pacífico. Tá? Então, essa é a principal característica do Canal Panamá, né? Ele serve para ligar tanto a costa leste como os países da Europa com a região do Pacífico, tá? Com os países do Pacífico, né? Para poder facilitar lá também até na sua rede de mercadorias, né? Do comércio. Beleza, vamos lá. Olha só, vamos já avançar para o nosso capítulo 25, onde a gente falou sobre a formação da economia global, né? Nesse capítulo, a gente viu que o objetivo dele era fazer a gente entender o significado, né, da formação da economia global. E para isso, o que a gente viu nas aulas? A gente viu sobre alguns conceitos principais como base, né, da formação da economia global, começando pelo mercantilismo, né, que nada mais é o quê? Do que o meio de trocas, compra e venda de mercadoria. Lembrou de mercantilismo? Venda de mercado, mercante, né, derivado da palavra mercante. Falamos sobre a balança comercial favorável também, onde que mais exportação do que importação é que importa, né? É o que faz ficar favorável a balança comercial. O país ele tem que exportar mais e importar menos. Falamos sobre o pacto colonial, onde que os colonos, sob o controle da metrópole, né, os países colonizadores, eles não podiam se relacionar economicamente com outras nações. Falamos sobre a primeira divisão internacional do trabalho, a primeira DIT, né? Divisão essa que era a divisão de atividade de serviços entre alguns países. Falamos sobre a primeira Revolução Industrial, né? Período das grandes inovações técnicas, né? Onde foi substituído o trabalho artesanal pela maquinofatura, e a segunda Revolução Industrial, né, que esse modo de produzir foi estendido, né, além da Inglaterra para os Estados Unidos, Japão, França e Alemanha, e é lá as máquinas que acabaram sendo aperfeiçoadas. Aí seguimos para alguns sistemas, né, de organização do trabalho, né, e a gente pontuou 3 que cobramos na prova e pode vir sendo pedido nessa também, que é o Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, né? Que são os novos sistemas de organização de trabalho por conta do início da segunda Revolução Industrial, né? Pelo aperfeiçoamento das máquinas nas indústrias. E aí, começando pelo Taylorismo, um fator importante. Taylorismo é um modo de organização de um processo produtivo que já estava acontecendo, né? Um engenheiro chamado Frederick Taylor, né, no final do século XIX, ele vinha observando algumas fábricas, né, e aí ele percebeu que a forma de como o trabalho era organizado nas fábricas não gerava lucro, portanto, era ineficiente, né? E aí ele começou a pensar o que ele podia fazer para melhorar essa produção. E aí ele buscou alguma estratégia bem eficaz, né? Como, por exemplo, o objetivo dele era aumentar a produção e diminuir o tempo gasto para produzir, né? E daí, a principal ideia do Taylorismo era racionalizar o trabalho. O que isso quer dizer? Os trabalhadores passaram a ser selecionados segundo as suas aptidões. Quem era bom em determinada área ficava focado só naquela área. Antes, na produção, o Taylor observou que todo mundo fazia tudo. Isso aí perdia tempo, se perdia tempo, perdia dinheiro. A partir daí ele começou a racionalizar e botou as pessoas que eram
expert em algumas áreas para trabalhar só naquela área específica. Beleza, aí começou com o Taylorismo. Na sequência, apareceu o Fordismo, né, que foi um modelo de produção industrial utilizado lá nos Estados Unidos, e ele veio para revolucionar a produção industrial de automóveis, né? Foi criado, né, pelo Henry Ford, né? E o que ele fez? Ele pegou a prática desenvolvida por Taylor e aperfeiçoou ela. Como é que ele aperfeiçoou essa prática? Ele inventou, botou dentro da fábrica dele esteiras, né, aonde que o funcionário ele ficava parado, né, só que ele tinha em mente dele que quando a máquina passasse ali, a peça, ele sabia exatamente em onde que ele ia mexer. Só na peça que ele é craque em fazer. Ele não é mexer na peça toda, né? Então, ele pegou o modo de organização do Taylor, né, e aperfeiçoou colocando esteiras rolantes. E aí o que ele fez? A ideia dele era implementar, né, a automatização total das fábricas. E para isso ele acabou que retirou de todas as fábricas, né, qualquer componente que pudesse ser feito artesanalmente, ele tirou. Né? Isso aí ele começou a comprar pronto, porque na fábrica ele não queria nada fosse feito artesanalmente, ele queria tudo automatizado. E aí então ele veio para poder dar esse up, né, nas fábricas, aperfeiçoando o método de Taylor. Na sequência, apareceu o toyotismo, né, que é um modo de produção, que ele sucedeu o Fordismo, né, a partir da década de 1970. E esse modelo industrial ele foi aplicado inicialmente no Japão. Agora, por que ele foi inicialmente aplicado no Japão? Por conta da limitação territorial, né, que lá dispunha de pouco espaço para armazenar os seus produtos. E aí o toyotismo ele acabou ficando caracterizado por romper o padrão fordista de produção em massa, né? O Fordismo ele tinha a ideia de estocar. Quanto mais estocagem, melhor, estocagem máxima, né? Só que aí o toyotismo ele veio com um novo modelo de produção. A fabricação passou a não prezar mais pela quantidade, né, mas sim pela eficiência, pela qualidade. E aí ele começou a produzir para atender o mercado consumidor. O que isso quer dizer? A produção ele variava de acordo com a demanda. Né? De acordo com o pedido, ele ia lá e produzia o melhor que ele podia, né? Mudando aí a característica com relação ao Fordismo, que era produzir e acumular, estocar. O Japão não tinha espaço físico, então ele foi e quebrou com esse padrão. Beleza. Capítulo 27. Desigualdade e exclusão social. Né? Lá do nosso livro 3. Bom, quando a gente fala sobre desigualdade, exclusão social, né, no Brasil e no mundo, infelizmente, ainda é um traço marcante na nossa sociedade. Né? E por isso a gente vai começar a falar sobre a pobreza. Na verdade, nós vamos voltar, né? Vamos repetir, né, o que a gente falou nas outras aulas sobre a pobreza. Bom, a gente viu nas nossas aulas, né, que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é utilizado para medir a desigualdade, né, entre os países, e ele considera três esferas básicas, né, para o bem-estar da população, que são a expectativa de vida, né, aí aqui no caso está pontuado como a longevidade, a educação, né, e a renda, através do PIB per capita, o Produto Interno Bruto per capita. E aí a gente precisa entender que existem algumas medidas da desigualdade. Aí aqui no caso aqui, a gente vai falar sobre os 3 pontos, né, principais, que são a pobreza, a extrema pobreza e a exclusão social. Né? A questão é a seguinte, não existe apenas pobreza econômica. Né? A gente viu na aula dessa matéria que tem pobreza política, pobreza educacional, pobreza social e pobreza cultural. Eu até falei, até brinquei na aula
que eu falei que assim, que a gente já ouve, né, falar que a pobreza no Brasil diminuiu, né, que nunca na história desse país se vendeu tanto carro, se usou tanta internet, né, se tomou tanto iogurte, mas a verdade é que existe mais de 40 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Existe a pobreza e existe muita gente abaixo da linha da pobreza. E aí eu queria falar sobre esses três conceitos aí, né? Pobreza, por exemplo. A pobreza, ela pode ser definida pela falta de acesso das necessidades básicas, né? Saúde, habitação, educação, né? As pessoas são consideradas pobres, são aquelas pessoas que vivem com a renda abaixo, inferior a 5,50 dólares por dia. Então a pobreza, se a pessoa deixa de ter saúde, uma habitação e educação, ela é considerada pobre. E outro fator é essa renda, né? A pessoa é considerada pobre também quando ela vive com uma renda inferior a 5,5 dólares, né, por dia. E a extrema pobreza, segundo o IBGE, é considerado quem dispõe menos de 1,9 dólares por dia, né, o que equivale aproximadamente de R$300 por mês. Então, se a gente observar nos nossos telejornais diários, né, quantas pessoas vivem, né, ou sobrevivem com menos de R$300 por mês, né? E essa linha ela foi estabelecida pelo Banco Mundial. Então, pessoas que vivem nessa condição são consideradas pessoas extremamente pobres, né? E aí, quando a gente fala de exclusão social, aí já não está associada a ideia de pobreza. Exclusão social é um termo que surgiu na França contra a injustiça social de determinados grupos. Por exemplo, pessoas que sofriam injustiça social, né? Como os imigrantes africanos, ou até mesmo praticantes de outras religiões, né? Como os islâmicos. Essas pessoas eram simplesmente excluídas da sociedade, mas isso não está associado à ideia da pobreza. Agora eu quero aproveitar também, antes de falar aqui um pouquinho sobre PIB, né, para vocês, e dar um toque aqui assim, ó, dá uma olhadinha, né, vai lá no livro lá e dá uma aprofundada sobre esses três termos, tá? Pobreza, extrema pobreza e exclusão social. Tem mais material, mais conteúdo, tá? Como a gente está fazendo aqui só uma revisão básica aqui, seria interessante vocês darem uma olhadinha lá para poder se aprofundar mais. E aí, quando a gente fala sobre a desigualdade, né, exclusão social, é bom a gente lembrar, né, que esses indicadores ele acabam ocultando a realidade, né, da desigualdade. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, para a gente abordar, mais uma vez, né, o termo PIB, né, o Produto Interno Bruto. Só que muitas pessoas confundem o PIB com o PNB. Aí eu queria aqui trazer para vocês a diferença entre os dois, né? Primeiro que o PIB, o Produto Interno Bruto, ele é um elemento base do ranking das economias mundiais, né? E também é um dos mais tradicionais indicadores de comparação de desempenho da economia nacional, onde que as riquezas são avaliadas no período de um ano, né? E tudo que é produzido no país dentro de um ano é chamado de PIB, né? Para calcular, é levado em consideração os bens produzidos dentro de um país, além das atividades comerciais e dos serviços, tá? Diferente do PIB, do PNB, né? Onde que muita gente confunde com o PIB. Mas se o PIB é o total da riqueza produzida, importante essa palavra, o PIB é o total de riqueza produzida no país, o PNB é diferente. Ele é o total das riquezas que ficam no país, tá? Aí eu trouxe aqui uma imagenzinha para poder facilitar para vocês, né? De novo aqui, ó, PIB, riqueza produzida em um território. PNB é a riqueza produzida pelos cidadãos de um país, independentemente do local em que é produzido. Por que eu botei isso aqui? Porque assim, ó, atualmente, né, muitos países, o Brasil, por exemplo, recebe grandes remessas de dinheiro do exterior, ou em forma de ajuda internacional, ou por meio de pessoas que vivem em outros países,
trabalhando, né, e acaba enviando dinheiro para suas famílias de origem. E aí acaba tornando o PNB mais significativo do que o PIB, né? Mas, para o caso do IDH, ainda é utilizado o PIB. Bom, pessoal, isso aqui foi uma revisão, né, sobre os assuntos abordados aí dos 3 capítulos, né? Mas aí eu volto a falar para vocês, deem uma olhadinha lá no capítulo, lá nos tópicos que a gente falou durante as lives, né, durante essas aulas aí, tá? Mas a partir de agora é com vocês, revisem, estudem, tá? E não demore para poder recuperar essa nota aí da AP, para poder ajudar vocês aí na nossa E aí, tá ok? Então um abraço aí, bom estudo para vocês.